Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 117ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 116ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 5 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Ofício número 43 de 2024. Secretaria Municipal de Saúde, emenda impositiva 30 de outubro de 2024. Prezado senhor, venho através deste informar que a Secretaria Municipal de Saúde já adquiriu todos os equipamentos e mobiliários destinados aos estabelecimentos de saúde através das emendas impositivas ofertados pelos nobres vereadores da Câmara Municipal. Informamos ainda que os materiais já foram entregues e instalados nos lugares indicados. Não obstante, ao ensejo, reitero votos de agradecimento, colocando à disposição a Secretaria Municipal de Saúde de Piranguçu para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Sendo só para o momento, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Gláucia da Silva Correia, Secretária Municipal de Saúde de Piranguçu.
Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Gostaria de justificar a ausência do vereador Luiz Procópio, por motivo de saúde, o vereador Benedito Pereira, por assuntos particulares, e da vereadora Vera, que está em Belo Horizonte, num curso em preparatório para fechamento de mandato. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, o professor Zé Paulo, a doutora que está ali junto, o Pedro, Dominguinho. Presidente, já hoje, no meio do dia, eu até tinha mandado para a Josi que talvez eu não vinha por motivo que o carro estava com problema. Daí eu dei uma ajeitada lá e acabei vindo na reunião. E não sei se o senhor olhou no celular, de certo que viu. Eu mandei para o senhor também aquele negócio daquela viagem lá para Brasília, sobre o fechamento da nossa, como diz, da nossa verância aqui em Piranguçu. Eu não sei se vai poder ir, o pessoal lá de Venceslau Braz estão indo, e daí qualquer coisa eu até ia junto com eles. Daí eu não sei se pode, né, se não pode, por que não pode, mas eu gostaria de ir para participar desse curso que eles vão fazer lá. E outra coisa, presidente, precisa fazer uns bueiros para nós que está precisando nas estradas, que vocês mesmo conhecem, vocês passam por lá também. Eu até vim atrás de um caminhão, desde ali do Oscar até perto da Vila Maria. Em qualquer lugar que esse caminhão truque parasse, não tinha como ele dar caminho para mim. E se ele encontra com outro caminhão, como que fazia, será? Um não tinha como retornar, voltar de ré para trás. O outro também não, e principalmente se fosse à noite, né? Então precisava dar uma largadinha naquela estrada lá. Eu já fiz várias indicações sobre isso. Não sei por que não foi feito, né? E sobre agora que começou a chuva, a gente só vê o sinal das enxurradas por meio das estradas, né? E os lugares que tinha os bueiros, tá tudo entupido, então vai precisar refazer os bueiros. E outra coisa também que eu queria fazer uma pergunta daí é pro vereador Darli. Aquele dia, ô vereador, a gente precisou o papel das portarias lá da prefeitura, e diz o senhor para mim que tinha 15 dias para a prefeitura poder tomar uma providência, ou responder, ou assim, poder providenciar aqueles papéis para nós, para a gente poder regularizar o partido. E daí, como a gente não conseguiu, não sei se foi falta de boa vontade, não estou citando nome de ninguém, ou não podia eu ter pedido aquilo. Às vezes a doutora está ali, ela pode explicar melhor, mas foi o próprio advogado que pediu para a gente poder regularizar o Partido Novo, que não existe aqui em Piranguçu, né? O Partido Novo não existe ainda. E daí a gente precisava das portarias. Como eu fui lá na prefeitura e pedi, a Josi fez aquele encaminhamento. Tem uma folha comigo, tem uma aqui na Câmara e tem outra lá na Prefeitura. E já faz mais de mês e, como diz, não consegui aqueles papel. E daí eu acho que agora a gente vai ter que cancelar aquele partido, ou dar baixa, ou deixar quieto do jeito que está. Agora, por que hoje a gente não pode ter esses papel em mãos, ô vereador? Vereador, o senhor chegou lá e solicitou. Quem cuida das portarias é o Departamento de Recursos Humanos. Foi entregue lá. Aí somente a secretária responde por ela. Entendeu? O senhor entregou lá. O que o senhor deve fazer é ir lá, saber o que aconteceu. Ah, tá, mas eu achei que como o senhor trabalha lá, né, o senhor sabia o que... Não, eu não me meto no serviço dos outros, não. Eu cuido do meu. E muito bem cuidado. Esse é meu papel. Sim. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda. Quem me procura, eu presto o melhor serviço possível. Mas eu não me envolvo no serviço do outro. Não é meu papel esse. Tá? Daí, se eu quiser, eu tenho que procurar lá. Exatamente, para quem o senhor fez o pedido, não foi para mim. Se o senhor tivesse pedido alguma coisa da Secretaria da Fazenda, seria até o Renato que iria responder.
Lá na prefeitura, eu sou um servidor comum, igual aos outros. Tá? São os secretários que são responsáveis pelas suas secretarias. Porque eu achei meio assim, que nem o senhor falou, cada qual responsável no seu setor. Mas eu achei assim, não responsável, porque eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não estou falando mal de ninguém, nem citando o nome de ninguém também. Mas como eu precisava desse papel, e como eu deixei bem explicado lá, se eu fosse arrumar esse partido lá em Piranguinho, lá em Venceslau Braz, ou lá em Itajubá, ou em Campos do Jordão, eu procuraria lá. Mas como a gente queria regularizar esse partido aqui, não criar o partido já existe, mas puxar ele para cá, porque independente de eu ter perdido a eleição, mas eu não perdi a esperança. E outra coisa, não é falar assim, agora a política para ele acabou, porque eu acho que agora que está começando, né? O presidente já tem 6 ou 7 mandatos, o senhor já deve ter uns 4, e eu agora que estou no primeiro. Agora faz essa uma na outra, se for da vontade de Deus, a gente estiver vivo, então a gente quer aprofundar, né? Como o partido é bom, é o partido do governador, a gente queria ampliar esse partido, arrumar novos filiados, mas sem esse papel a gente não consegue. Mas também não precisa ser agora, né? Mas parece que tem um prazo, se caso a gente não conseguir esses portais que eles pediram lá, que o advogado pediu, daí parece que vai ter que pagar uma multa. E daí, para pagar essa multa, eu prefiro deixar sem... O vereador, essas portarias que o senhor pediu é sobre que assunto? Todas as portarias. Agora, o que significa isso? O que explica sobre isso? Eu não sei. O senhor fez ofício ou fez requerimento? Eu falei com o vereador Darli, lá na prefeitura. Ele mandou vir aqui. Primeiro tinha que falar com o senhor. E daí o senhor ia ter 15 dias para responder para mim. E daí, dos 15 dias após o senhor responder para mim, o senhor ia ver o que era, viu o que era o significado, o objetivo para que era aquilo. Daí o senhor tinha 15 dias. E depois da resposta do senhor, a prefeitura tinha mais 15. Eu cheguei aqui, falei com a secretária Josi, ela até ligou para a doutora que está ali. Daí ela falou, não, pode fazer para ele sim, porque isso é uma coisa que ele está precisando, né? E é uma coisa que não tem nada a ver, qualquer vereador pode pedir. E daí por isso que a gente não falou nada com o senhor. Porque eu estou achando estranho, porque é obrigação da prefeitura responder ao vereador o pedido que foi feito. Então, se não respondeu, se o senhor quiser fazer via requerimento, a gente faz, não tem problema nenhum. Não, porque isso aí são documentos da prefeitura, assim como da Câmara, que eles são transparentes ao público, ao povo. Tanto o vereador como o cidadão comum, se quiser requerer algum documento desse, é só fazer os trâmites corretos, que a prefeitura obrigatoriamente deve fornecer esses documentos. Então, se o senhor não conseguiu, não interessa para que o senhor precisa do documento. Se o senhor tem um interesse particular, o senhor precisa dessas portarias, é direito do senhor saber, né, para onde que foi, o que foi feito, que portaria que foi feita, a gente faz via requerimento. Porque eu não estou entendendo por que a prefeitura não respondeu para o senhor. Sinceramente, eu não estou entendendo ainda. Não, nem eu estou entendendo. Então, a gente pode fazer, pede para a doutora que está ali, ela faz para nós o requerimento, a gente assina, se os outros vereadores estiverem de acordo, encaminha para a prefeitura. Porque os documentos, eles são públicos. Eles são públicos, eles são de total conhecimento de todo mundo. Tanto que existe os portais, existe a transparência, existe o site, está tudo lá documentado, não estou entendendo, sinceramente. Na verdade, o senhor, eu acho que não deve estar entendendo mesmo. Então, esse partido novo não existe aqui em Piranguçu. Se causa a gente viesse... Também não estou entendendo o porquê das portarias para criar o partido, porque... Não, a gente não está criando partido. Então, mas nesse tempo todo que eu estou aqui... Politicamente, nunca foi necessário de uma portaria da prefeitura para que um partido tivesse legalizado, tudo certinho. Deve ser para outras causas, mas não tem problema nenhum, porque o documento ele é público e é de conhecimento de todo mundo. Não tem, eu acredito que a prefeitura não tem nada a esconder, como a Câmara não tem, nenhum órgão público não deve ter. Mas se eles não forneceram ainda, se o senhor quiser pedir via requerimento, a gente faz. Não, eu preciso desse papel, sim. E o outro é o presidente, que o senhor mesmo falou aí. O senhor já está aqui há bastante tempo, nunca precisou. Mas como o senhor mesmo, como presidente, o senhor mesmo fala que a gente tem que estudar, porque as leis estão sempre mudando, né?
E como as leis mudam, quem sou eu para questionar o advogado lá, falar que esse papel não precisa? Ele falou que precisava, eu trouxe o papel, mostrei para a Josi, né? E ele pediu, e cadê o papel? O papel está lá na prefeitura. Na verdade, eu não sei se eles esqueceram ou não quiseram dar. Mas por hoje é só, presidente, não estou xingando ninguém, só que eu preciso do papel ou desistir desse partido, arrumar um outro que não exija tanta coisa, para que a gente possa continuar. E por hoje é só, e boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas que presente e que acompanham a reunião pelas redes sociais em casa. Eu só queria falar uma coisa. Uma indicação que foi feita desde janeiro. Eu venho cobrando, já foi reiterado várias vezes e não foi tomado providência a respeito da valeta lá do meu tio lá, que pega do lado da capela da rua aqui em Renó, do lado da capela dos Melo, até na casa do meu tio. E até em janeiro que ela está lá daquele jeito, o matão crescendo, e não foi tomado providência até agora. Então, eu gostaria de resolver esse problema lá. O mato subindo em cima da cerca do rapaz, e daqui a um tempo vai ficar mais difícil para limpar. Então, eu não sei o que motivo que não foi feito o serviço até agora. Por hoje é só, boa noite a todos, obrigado. Vereador José Mário. Boa noite, presidente, colega vereador. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa reunião pela rede social. Desculpe, presidente. Quero deixar meu sentimento pela família, que morador do bairro dos Correinhos, que deixou a família ali, e a Maria Helena, que Deus dê consolo para todos os familiares, a Maria Helena e a Dona Maria. E também hoje, presidente, até eu falei que eu não faço muita indicação, a gente conversa com a secretaria, né? Agradecer ao prefeito nosso, a secretaria tomou providência, hoje foi ligada a luz do bairro da Pedra Vermelha. Então a gente tem que elogiar a secretaria, a prefeitura, né? Quando a gente precisa, a gente vai lá e conversa com eles e dá um crescimento. Por que não foi ligado, por que não, e hoje foi ligado. Graças a Deus, a um peso menos da Pedra Vermelha. Também, presidente, eu vi que choveu bastante no município sul, em toda a cidade, né? Foi uma chuva até mansa na nossa cidade, graças a Deus, né? O povo reclamaram um pouco da lama, mas o povo até foi ciente, né? Que nós precisamos da chuva, né? Sem a chuva não é nada, né? Então eles reclamaram que precisava colocar material no lugar, foi interditado, gente andando de a pé. Eu falei assim, ó, gente, é coisa que vem de Deus e a gente precisa da chuva e sempre vai melhorar, assim, tá arrumando, Deus quiser passar a chuva, vai melhorar. Então, graças a Deus a chuva deu uma maneirada, Deus quiser a volta de novo, né, mas a Secretaria de Obra olhasse o lugar que está precisando fazer tirador de água no lugar, né, que agora é época da chuva mesmo, entendeu? E tem que cuidar da zona rural, que ela é grande, né, igual o Zé Maria falou, tem banho entupido, que eu já vi. Tá precisando limpar as valetas, né? Que tem valeta entupida. Às vezes tem morador particular mesmo, cobrada tem morador particular, acho que a prefeitura é obrigada a fazer limpar a valeta. Eu acho que não, é por conta do terreno, a prefeitura limpa, o morador não limpa, entopa os bueiros. Então tem que a gente acudir a zona rural aí, que a gente tá vendo, que né, vão ter bastante chuva esse resto de ano, se Deus quiser. Mas a gente precisa da chuva mesmo e vai fazer o quê, né? Só isso, presidente. Vereadora Aura Sabrina. A vereadora, dá licença um pouquinho, só para mim. Primeiro vereador, depois eu concedo para o senhor. Boa noite a todos. Igual o vereador José Mário já falou, né? A gente tem recebido bastante pedido dos moradores, né? Por conta das estradas. A gente não tem feito muitas indicações, a gente tem passado direto, né? Para o secretário de obras. Então, vou deixar algumas aqui que ainda não consegui passar para ele, né? Mas amanhã já vou passar. Para cascalhar a estrada lá do Barro Branco, né? Tem alguns pontos lá que está bem ruim. A estrada do Barbinha também, até a próxima casa do Henrique Leiteiro, tem alguns trechos. Cascalhar também um trecho lá no bairro dos Vieiras, né? Que ficou bem ruim. Inclusive, eles iam cascalhar hoje, não sei se já conseguiram cascalhar.
E lá nos Vieiras também parece que tem um pouco de material lá, de bloquete, né? Eu sei que agora está bastante corrido para a Secretaria de Obras, mas assim que possível, né, que consiga colocar esse material para eles. A gente sabe o tanto que é difícil lá, né, por conta de ser no morro, então o calçamento ajuda muito eles lá. Então, quanto mais trechos conseguir fazer lá para eles, vai melhorar, né? Lá no bairro do Centro também tem um trecho que afundou, perto lá da Casa da Negrinha. Então, precisa ir lá ver, né, o que precisa ser feito. Também tem vários bueiros, né, que precisam desentupir, inclusive tem um lá no bairro dos Freires. E a gente viu que com essas chuvas, muitos trechos estragou em todos os bairros, né, mas alguns bairros, em alguns lugares que davam problema, esse ano a gente não teve problema, igual lá no bairro dos Borges mesmo, a subida do Benedito Freire, né, todos os anos, sempre com a chuva, dá bastante problema, faz muito barro. Esse ano, com essa semana inteira de chuva, né, não fez só um pouquinho de barro, mas todo mundo conseguiu passar, isso porque foi colocado bastante cascalho. Então, os trechos que foi colocado bastante cascalho não deu problema, né, e os calçamentos também que têm sido feitos têm ajudado bastante. E as matrículas, né, estão abertas para o ano letivo de 2025 da rede municipal. Então, aqueles que precisarem, os pais e responsáveis, procurar a Secretaria de Educação até o dia 14 agora de novembro, para poder fazer as matrículas dos alunos. Todas as informações estão no site, né, no Facebook, também lá na página da Prefeitura. E eu também estive conversando com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o NE. Ele informou, né, que eles já estavam finalizando a campanha de vacinação contra a brucelose. Esse ano, acredito que foram vacinadas mais ou menos umas 1.000 novilhas, né? Então, parabéns aí a eles por esse trabalho. Obrigada, boa noite. Vereador? Então, presidente, hoje eu estive falando com o NE ali do Parque de Exposição. Então, agora esses dias eu estava meio preocupado com o nosso companheiro Luiz Procópio, né? Como a gente mora lá para o outro lado, eu acredito que assistente social, o pessoal da saúde, com certeza que está dando a maior apoio para ele lá. Porque eu imagino que nem se fosse o caso, fosse eu que tivesse meio doente em casa, às vezes a pessoa não pode sair, principalmente com chuva, né? E o senhor tinha alguma coisa para explicar, assim, se ele está melhor, o que aconteceu com ele, depressão? Porque lá o pessoal pergunta para mim também, ele como é amigo de todo mundo, a gente fica sem resposta, não sabe o que aconteceu com ele, e, né, como diz, o povo ficar sabendo também. Por hoje é só. O nosso amigo Luiz, ele está num tratamento meio sério, né, problemas de diabetes, tonturas e tantas outras coisas que veio acarretando. E então caiu muito, né, ele enfraqueceu, mas graças a Deus já está acertando o tratamento, já está melhorando, e se Deus quiser logo ele está de volta ao trabalho aí. É que é um tratamento um pouco demorado, então um dia ele está bom, outro dia ataca, não sei se o senhor percebeu, às vezes ele tem dificuldade até para escrever, que ataca os nervos, essas coisas todas. Então é um tratamento e depende muito do remédio, do acompanhamento e sinceramente das mãos de Deus em primeiro lugar, né, acompanhando, mas os médicos aqui estão acompanhando, estão fazendo o melhor que pode, estão aconselhando ele, né, a tomar a melhor decisão, o melhor caminho, mas a gente sabe que nem sempre é fácil, um tratamento às vezes ele demora anos para fazer efeito, e o Luiz está nessa luta, então é rezar por ele e torcer para que acerte um remédio certo para poder melhorar cada vez mais. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite. Amigo Domingos, parabéns pelos 30 anos de união matrimonial com a nossa vereadora eleita, Ivanilda. Leva para ela o nosso abraço, mais uma vez. Não diferente do vereador José Mário, eu também deixo aqui os meus pesares, meus sentimentos aos familiares da Maria Helena e da Maria Aparecida. Que Deus os conforte. E só mais uma coisa a respeito da Estrada da Boa Vista, que nós estamos com um problema lá, e hoje de manhã o vice-prefeito esteve na prefeitura, eu falei com ele, já tem umas manilhas lá perto do mangueiro do Henrique Leiteiro, e assim que o tempo melhorar,
E também nós estamos com um problema na máquina, segundo o vice-prefeito, para poder ir lá terminar. Inclusive, caso alguém lá da Boa Vista, a Márcia, que sempre acompanha a nossa reunião, já foi falado com o vice-prefeito, e o que ele disse é isso. O tempo dando uma melhora e a máquina também estando apta, ele vai deslocar os servidores lá para fazer aquele bueiro e colocar, porque as manilhas, talvez é o que fosse mais caro no momento, já está lá, que é o mais difícil. Então, logo em tão breve, a gente vai lá para fazer o serviço. E só outra observação que nem precisava, eu creio que todos sabem, numa situação dessa, tempo fica aí chuvoso, não é aconselhável colocar a máquina na estrada. É óbvio que as pessoas pedem, querem, mas se for analisar, agora não é hora. Se colocar a máquina na estrada, aí é que ninguém sai de casa. Então agora tem que acudir os pontos que está segurando, socorrer para que a pessoa, para que fique transitável, para que aquele direito de ir e vir seja respeitado. Então logo tudo se afirme, nós já tivemos aí 2 dias de sol, eu tenho certeza que deu para fazer bastante coisa, mas a gente sabe da situação que de repente sai com a máquina aí, faz um serviço enorme, chega à noite, em prazo de 1 hora de chuva, perde 2, 3 dias de serviço que se empenhou. Então é assim que acontece. Infelizmente, na época das águas, a gente tem esse sofrimento mesmo. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria só de cumprimentar, né, a fala dos companheiros aqui e acrescentar mais algumas coisas que a gente está observando. Em primeiro lugar, deixar os meus sentimentos da família da dona Maria Aparecida, como conheci como Maria Correia ali. Que Deus conforte a família, dê forças, né, para esse momento difícil de separação, mas é missão cumprida, né, e Deus, na sua infinita bondade, veio recompensá-la e levá-la para a morada eterna. E também a Maria Helena, né, que foi minha professora, me ensinou muito, né, há muitos anos atrás, e comentando até com alguns companheiros, eu devo um pouquinho desse meu trabalho público a essa professora, porque a gente na nossa infância, né, nos seus 14, 15 anos, é muito tímido, muito quieto, e ela foi me ensinando, foi me colocando à frente, quase que forçada para ler, para estar na frente dos colegas e me ensinando a me abrir um pouco mais. Então eu devo muita obrigação a ela e peço a Deus que dê, né, um lugar merecido e que conforte toda a família. Missão cumprida também, uma pessoa muito boa, muito trabalhadeira, né, principalmente na missão de professora que a gente tem aqui, o professor Zé Paulo, o professor Darli, sabe que não é uma profissão fácil, né, cuidar de criança, ensinar não é fácil, e ela com muita propriedade soube levar essa profissão com muito amor, com muito carinho. Então ficam os meus sentimentos e agradecimentos pelo trabalho dela nesse mundo de meu Deus. Quanto à estrada ali do Barbinha, que a vereadora comentou, o vereador aqui também, além do bueiro que precisa ser feito, né, logo que é possível ser feito, agora espero que a máquina dê um sossego para nós, né, Dominguinho, para poder trabalhar um pouco. Essa é a grande dificuldade nossa, é máquina e caminhão. Nós estamos só com o truque e com uma máquina só. Então, deu um probleminha, parou, quebrou nossas pernas. Então, graças a Deus, chegou as peças do outro caminhão, acredito que vai ser montado por essa semana aí, e logo a gente tem mais um para estar nos ajudando aí, porque o caminhão toco ele é menor, é mais fácil de levar material, de acudir aí. A gente tem o trecho lá, depois que terminou o calçamento, perto da casa do senhor Antero, até encontrar com o outro ali, precisa ser feito um trabalho bom ali, porque semana passada eu quase não consegui passar. Agora imagina a van escolar, o barranco é muito próximo, a cerca é muito próxima, então precisa fazer uma limpeza naquela estrada, porque desceu muita terra de cima e fechou o caminho. Então precisa urgentemente, né? Ali é limpeza mesmo, aí eu acredito que deva até entrar para troca com um pouquinho de material, porque lá é firme, lá não é lugar mole, é só questão de limpeza e abrir o caminho para que a gente possa transitar tranquilo. Em relação ali a dos Vieira, como foi colocado também, né, a gente espera que logo com o tempo melhor termine, porque esse é o grande clamor do nosso povo, não é nem xingando, mas é dizendo isso, ó, faltou pouco para terminar, não terminou. Então que a gente possa terminar esses servicinhos.
para poder ficar pronto, ficar definido e as pessoas saberem, não, aqui terminou, o que a prefeitura ia fazer está feito, agora vamos cuidar, vamos manter para a gente ter acesso. Então falta pouco ali na Serra dos Vieiras. E acudir agora os trechos que ficaram ruins, assim que possível, para ir melhorando a vida das pessoas ali. Mas eu estive também hoje no bairro do Centro, né? Caiu um eucalipto, se eu não me engano, ou um pinheiro lá e ficou sem passagem na rua principal. Mas o menino que toma conta lá, nem quero deixar aqui até o nosso agradecimento a ele, essa a importância do conserve, que a gente sempre comenta aqui, vereadores. Assim que soube do acontecido, já ligou aqui para o pátio, já acionou, né, já subiu para lá um operador nosso, operador de motosserra, tá? Porque a gente tem que definir também, né, o Nelson com mais um funcionário na caminhonete, já tiraram, já cortaram e já abriu, né, o caminho lá. Então esse é o atendimento que a gente está dando. Mas o trecho que a vereadora colocou da Negrinha, lá foi aterro, foi feito e precisa colocar um material lá. Eu passei por lá hoje e o problema é que ficou na terra vermelha limpa. Então foi onde quem vai subir não sobe. Descer você consegue até descer, mas subir tá difícil. Mas o Márcio, nosso secretário, disse que amanhã já vai mandar um caminhão para lá para resolver. Aqui na Serra já resolveram quase que todos os trechos que estava segurando, né? Hoje descendo, a máquina estava rapando e já colocando o material. Acho que o material nem sei se deu para fazer tudo lá, mas acho que não deu ainda, né? Que a gente tinha, deu para amenizar pelo menos, faltou um pouco, né? Porque eu vi que estava um pouquinho ali, mas já amenizou. Eu acho que já vai auxiliando. Porque a grande dificuldade nossa agora para esse tempo, e isso é que a gente, quando a gente fala aqui de planejamento, de sentar, é essa questão. Nós não temos material próprio. Se a gente tivesse um estoque de material aí num lugar, se possível, até coberto para atender essas horas, né, tá, ele trabalha nisso, sabe perfeitamente o que eu estou falando, resolveria o nosso problema, ou nos ajudaria. Porque o que acontece? Vem a chuva, estraga aqui, aí você vai com o material molhado, né, você não vai conseguir resolver de imediato ali. Então, se a gente tem um material seco, você consegue amenizar o sofrimento do nosso povo. Então, para a gente pensar nisso e trabalhando nessas condições, porque são vários trechos. Graças a Deus, o trecho do Antunes, dessa vez, não foi problema para nós, né? Assim, sério. Teve um probleminha, mas sério não. Foi o que salvou um pouco, porque os outros bairros todos trouxeram um transtorno grande aí que judiou um pouquinho, né? Lá do lado dos Borges, dos Freires, dos Pintos, teve alguns pontos que seguraram um pouco, mas já foram acudidos também, já estamos socorrendo. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver aí o nosso trecho. A gente recebeu aí um ofício da nossa secretária Grauce, eu agradeço imensamente aí pela a resposta, né? Algumas indicações de emendas impositivas de vocês aí que foram feitas, né, em relação à saúde. Os equipamentos já foram comprados, já estão na secretaria, mas eu tenho uma ressalva. Comentei com o vereador aqui, já pedi para a nossa secretária Josi encaminhar para ela um ofício. As nossas emendas, minha, da vereadora Vera e do vereador Zeneco, infelizmente não foram solucionadas, né? E a gente precisa de uma resposta urgente, porque o tempo está se acabando e a gente precisa reformar a sala para o dentista e comprar o equipamento do dentista, porque não foi mencionado ali que foi comprado, né? Que é o gabinete, aquelas coisas todas que o dentista irá usar nessa sala lá na nossa comunidade. Então é para atender ali os 3 bairros que o ESF atende na nossa região ali. Então eu já deixo de pronto aqui, se ela estiver nos ouvindo ou puder nos dar uma posição, o que está faltando, se falta o engenheiro fazer, se falta o pessoal da licitação agilizar para a gente poder resolver essa situação. Então que ela encaminhe para nós, para a gente possa também estar auxiliando aí para poder ir melhorando. E eu recebi uma reclamação muito séria até por sinal e grave no meu entender, né? Nós vamos averiguar, mas é em relação àquele calçamento que foi feito lá no Monte Castelo, isso mesmo? Lá em cima, no Monte Castelo. Ele praticamente foi demanchado, está lá, né, segundo essa pessoa que fez a denúncia hoje, e levou, né, algumas pessoas para ver alguns lotes lá e não tem nem como chegar no terreno porque está transitável. Aí eu conversei com o nosso secretário, né, ele disse que a prefeitura vai fazer e que a empresa foi notificada, mas né, fazer para depois cobrar da empresa não é mais difícil? Fazer a empresa fazer, eu não sei como é que está. Então eu vou pedir para a secretária fazer um ofício ao nosso engenheiro para que ele
se manifeste, para que a gente tome ciência do que está acontecendo nesse calçamento lá, porque é dinheiro público que foi investido, foi feito o calçamento, foi demanchado uma vez, foi demanchado outra, e agora está lá, nem calçado e nem sem calçar. Não tem como passar. Então, que a gente possa ter, né, conhecimento disso para poder falar com causa. Porque você não pode falar que é fulano, cicrano, que é a empresa, o que aconteceu, mas a gente precisa de uma resposta certa. Nós vamos encaminhar um ofício para o engenheiro e para o nosso secretário, para que eles respondam, né, de pronto, para a gente poder passar para as pessoas que têm terreno lá, que têm interesse lá, o que de fato está acontecendo, o que precisa ser feito para solucionar esse problema lá. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 18 de novembro de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.